Olá, sou Soraya Davi, você está acompanhando a TV Medicina e Saúde. Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária dão conta de que a endometriose atinge aproximadamente 10% da população feminina brasileira, sendo mais frequente entre mulheres de 25 a 35 anos. Estima-se que até 6 milhões de mulheres sejam acometidas apenas no Brasil. Será que essa doença ainda é desconhecida pela maioria dos médicos? Acompanhe as entrevistas com especialistas em endometriose e endometriose intestinal que participaram recentemente do primeiro Endofloripa e sexto curso de endometriose intestinal. Doutora, tudo isso que está acontecendo agora, aqui em Florianópolis, teve um começo e foi em Cascavel, através da sua equipe, liderada pelo Dr. Sagai, Dr. Namir. Qual que é a sensação de ver essa expansão de conhecimento, de estrutura sobre o curso de endometriose intestinal e que a gente sabe que tem aí grandes chances de se tornar itinerante também? O que passa aí pela tua cabeça? Isso é bem reconfortante, isso também na realidade é a soma de um trabalho. E, no fim das contas, é até de um sonho, porque a nossa missão, na realidade, é expandir, é falar sobre endometriose, é abrir a cabeça dos médicos, da população em geral, sobre endometriose, como tratar melhor. Ontem, o curso multidisciplinar, nós tivemos muitos outros profissionais não médicos, como fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros. Então, a gente vê que todo mundo está se empenhando em tratar melhor a paciente, porque a gente entende que não é só a cirurgia que é o tratamento ideal, não é só tirar o foco de endometriose, mas sim tratar essa paciente de uma forma ampla, de uma forma global, pensando na nutrição também. Então, tudo isso, na realidade, bem no fim das contas, é o início do nosso sonho. E se transformar em uma coisa itinerante, eu acho que é esse o papel de quem estuda tanto. É a gente levar o conhecimento, é a gente expandir, é tornar o nosso filho grande o suficiente para que haja uma melhora em toda a qualidade de tratamento das pacientes portadoras de endometriose. Doutora, e essa parceria com a equipe de Florianópolis, né, de Lages e de Blumenau, que acabou culminando aqui no evento em Florianópolis, né? Queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa parceria e sobre o programa, que você também participou ativamente de todo esse processo. Tudo começou quando eu, na minha formação de coloprocto, eu conheci o Dr. Guilherme Bint, lá em Fortaleza. Então, tudo, na realidade, vem ainda lá do Dr. Sérgio Regada, da doutora Estela, da escola Regadas, que é uma escola que eu me espelho muito, porque eles formam e eles expandem, que assim é o que mantém o legado deles, né? Então, eu e o Dr. Guilherme, a gente é fruto disso. E como eu estava lá em Cascavel e ele foi várias vezes lá e vislumbrou isso, então acabou que o casamento deu certo com as nossas equipes. E isso não é só com essa equipe, isso é só um modelo. Então, nós estamos procurando parceria em todos os lugares mesmo para expandir, para levar esse conhecimento. E aí, paralelo a isso, tem a equipe da ginecologia da gente e a equipe deles com todo o serviço, com robótica, com toda a parte multidisciplinar que é envolvida também na equipe deles, que realmente me chamou bastante a atenção. Esse evento já é um marco do calendário de eventos aqui nacionais, é um dos eventos mais importantes que a gente tem em endometriose no país e é cada vez mais com esse enfoque interdisciplinar e multiprofissional que é
é essencial no tratamento da endometriose. Meus temas aqui no Congresso são dois, né? O diagnóstico diferencial da dor pélvica crônica, que é um ponto extremamente importante, porque 10 a 15% das mulheres em idade fértil têm endometriose. Então, o simples achado de endometriose não quer dizer que aquela é a causa da dor pélvica crônica dessa paciente. Então, a indicação cirúrgica ou a indicação do tratamento precisa seguir um diagnóstico clínico muito baseado numa história clínica, numa anamnese, uma avaliação clínica específica. Então, esse foi o foco principal dessa primeira aula, esse tom mais incisivo que você falou, porque o que a gente vê cada vez mais são, devido à subespecialização na medicina, uma menor capacidade dos médicos em diagnosticarem afecções fora da especialidade do sistema que aquela especialidade deles estuda, né? Então, o foco principal dessa primeira apresentação foi isso. E a preservação dos nervos na endometriose, que é o segundo tema, é essencial, porque hoje o que a gente viu foi, com a melhora dos métodos de imagem, a melhora do diagnóstico por imagem, a melhora da tecnologia que a gente tem à nossa disposição para o tratamento cirúrgico, houve um aumento muito grande da radicalidade e uma melhora do controle sintomático com esse aumento da radicalidade. Porém, o aumento da radicalidade também aumenta o risco de dano nervoso. Então, você tem grupos que chegam a reportar para a doença retrocervical até 40% de retenção urinária por dano da inervação da bexiga no tratamento cirúrgico da endometriose. Então, o foco dessa segunda aula é realmente mostrar uma técnica que nós desenvolvemos para popularizar a neuropreservação no tratamento cirúrgico da endometriose. Então, nós tínhamos uma técnica que se aplica a todos os casos, mas que é muito complexa do ponto de vista cirúrgico. Mas, para a imensa maioria dos casos, nós desenvolvemos uma técnica simplificada, que já é o suficiente, onde, usando os nervos hipogástricos, nós temos um ponto de referência que é um limite da dissecção. Então, essa é a estratégia. Esse é um estudo que nós fizemos com a Universidade de Bolonha, de Cambridge, a Universidade de Toronto, a Escola Paulista de Medicina. Nós começamos avaliando a variabilidade anatômica do nervo hipogástrico e vimos que ela é uma variabilidade não muito grande, portanto, é um nervo com o qual nós podemos contar para ser uma referência anatômica. A dissecção dele tecnicamente não é tão difícil e depois disso nós desenvolvemos um material educativo para ensinar os colegas a dissecar o nervo e utilizar o nervo como referência para o limite da dissecção lateral na endometriose, principalmente intestinal e retrocervical. Muito bom. Doutor, o senhor destacou ali a importância do papel da fisioterapia pélvica também. Eu acho que os fisioterapeutas gostaram muito da sua fala hoje, né? Os que vão assistir também. Em especial, aqueles que estudam a questão da dor. Queria que o senhor comentasse a respeito disso também. Muito boa pergunta. A disfunção muscular do assoalho pélvico, ela pode não ser a causa primária da maioria dos casos, mas ela vai estar envolvida em cerca de entre 80% e 90% dos casos de dor pélvica crônica. Então, ela pode não ter sido a causa inicial da dor, mas muitas vezes, por uma reação antálgica, que nós chamamos de antálgica, quando a gente sente dor, a gente se encolhe, né? Então, isso causa um desequilíbrio biomecânico na pelve e faz com que a musculatura comece a doer. E muitas vezes a dor muscular passa a ser maior do que a dor primária. Então, é muito importante a reabilitação muscular no processo do tratamento de qualquer condição dolorosa da pelve. Na minha opinião e na opinião das três instituições onde eu trabalho, na Universidade de Toronto, na Escola Paulista de Medicina e no Increasing, a nossa opinião é de que não existe tratamento de dor crônica sem um trabalho multidisciplinar associado. Então, não dá para achar que um cirurgião vai resolver o problema com uma cirurgia. Não é assim, é muito maior do que isso. Então, nós temos, na nossa equipe de dor crônica, 26 profissionais na nossa clínica. Especificamente com a fisioterapia, existe uma formação específica. A formação de fisioterapia pélvica é uma formação
que leva 1 ano em dedicação integral, de pós-faculdade, então 1 ano de especialização em geral, e a especialização em dor, 1 ano adicional. Então, o tratamento da fisioterapia, a fisioterapia pélvica, em geral, é uma fisioterapia mais voltada para incontinência, para disfunção evacuatória, para parto, para gestação. O tratamento da dor ela tem um enfoque um pouco diferente. Então, ela envolve não só a musculatura da pelve, mas você tem que restabelecer o equilíbrio biomecânico como um todo. Então, as fisioterapeutas que estudam dor, elas vão trabalhar todo o processo de sensibilização central, sensibilização periférica, o controle de core, reequilíbrio muscular, o reequilíbrio biodinâmico do corpo, para poder, então, atuar no equilíbrio da musculatura do assoalho pélvico. Porque se atua só na musculatura do assoalho pélvico e não tira os outros componentes biomecânicos, a contratura tende a voltar. Com relação à nossa expectativa, é realmente de nos reunirmos novamente, compartilhando o que existe de mais moderno, de melhor no tratamento da endometriose para as nossas pacientes. Endometriose que é uma doença que afeta 1 a cada 10 mulheres no mundo e que acomete vários órgãos da pelve. Então, essa interação entre ginecologistas, urologistas, coloproctologistas leva à excelência do tratamento dessas pacientes. Eu trabalho hoje com cirurgia ginecológica no Distrito Federal, tenho uma equipe multiprofissional que visa realmente devolver a qualidade de vida para essas pacientes e o evento é sem dúvida um marco no retorno após a pandemia do compartilhamento de técnica operatória, mas também de tratamentos clínicos e de compartilhar com cirurgiões quando operar, qual a melhor imagem, qual seria o melhor meio para poder acessar todas essas pacientes com excelência. Então, estou realmente muito feliz em poder participar, Soraya, bem como em poder agregar com as informações que eu trago aí da minha experiência diária. Doutora, falando um pouquinho aí, então, do teu dia a dia em consultório, você acha que ainda essa doença, embora a gente fale que é uma doença nova, né? Você diria que ainda é uma doença desconhecida pela maioria dos ginecologistas? Sem dúvida. Hoje a nossa luta, a batalha, não é só pela conscientização das pacientes, mas também pela conscientização dos ginecologistas. Eu trabalho hoje com residência médica, com ensino de docência, tanto graduação quanto pós-graduação, e o que nós vemos é que nós precisamos que os colegas nos ajudem a fazer o diagnóstico antes desses 7 a 10 anos, que é a média que hoje as mulheres sofrem. Elas perdem, em média, 1 década de vida, se não 2, né, com perda de atividades laborais, sexuais, com infertilidade associada. Então, hoje a nossa batalha é também para a conscientização dos próprios especialistas. Bom, primeiramente eu fico impressionado com o tamanho do evento, né? Eu que venho acompanhando, acho que desde o primeiro evento realizado em Cascavel, realmente impressiona as dimensões que tomaram, tudo, e o profissionalismo, né, que esse evento tem alcançado. Segundo, eu acho que a endometriose, apesar de não ser um campo que o endoscopista, né, atua, eu acho que para o cirurgião em geral é fundamental ter conhecimento, né, pelo menos saber diagnosticar, saber da doença, saber das patologias, dos sintomas, tudo isso, porque cada vez mais está em evidência e a gente sabe que é uma doença muito prevalente. Então, só queria dar os parabéns, principalmente pela coordenação, pelos palestrantes que estão dando aulas sensacionais aqui. E eu espero que cada vez mais, como está acontecendo, né, o evento possa crescer e tomar dimensões cada vez maiores. Você falou uma coisa importante, como cirurgião, né, você reconhece a importância de saber sobre a doença, de buscar saber sobre a doença. E eu lembrei aqui que até alguns médicos comentaram que a preocupação deles não é apenas conscientizar as mulheres sobre a doença, que ela é nova, que elas não conhecem, tem mulheres que não têm o diagnóstico, mas os próprios médicos que não conhecem a doença. E você tocou num ponto muito importante. Quanto mais médicos souberem sobre endometriose, é mais fácil para fazer o diagnóstico, para encaminhar para o especialista, né? Exatamente. É uma doença que eu digo como cirurgião, né? Mas eu acho que todo médico deveria saber
da existência, saber de toda a patologia, porque ela pode dar inúmeros sintomas e acabar caindo com qualquer tipo de especialista, né? Então, o diagnóstico é fundamental e congressos assim, né, que juntam vários especialistas de diversas áreas, tanto ginecologistas quanto radiologistas, cirurgiões, coloproctologistas, que fazem com que essa doença seja amplamente divulgada e mais pessoas possam ter conhecimento e poder auxiliar os pacientes que precisam.